Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao nosso livro, tá bom? Nós vamos falar sobre os tipos de reações inorgânicas. Só que antes de iniciar, como sempre, vocês sabem que eu sempre pego um ganchinho da aula anterior, principalmente se ela é sequência no tipo de temática que nós estamos estudando, certo? Vale destacar que antes de iniciar as aulas sobre os tipos de reações inorgânicas, caso vocês ainda não tenham assistido às aulas de funções inorgânicas, nomenclatura, que é a base da química inorgânica, certo? Que são os compostos que não são formados por carbono, assistam, porque essa parte é primordial para a sequência das aulas em relação aos tipos de reações inorgânicas, tá bom? Essa parte, principalmente a parte que fala dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos, que são as definições, nós vamos utilizar muito nessa parte de tipos de reações. Porque uma ou outra vez eu vou ficar falando um ácido, uma base. Então, se você não tem claro ainda o que seria a definição dessas funções, então nós teremos um problema, certo? Então, eu também vou deixar a descrição com as aulas anteriores, as funções inorgânicas, certo? Então, caso vocês não tenham assistido, assistam, para depois assistir essa parte que são os tipos de reações inorgânicas, que seria a sequência, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, dando sequência na nossa apostila. Bom, pessoal, como vocês sabem, já é de costume, eu sempre coloco a aula, desde que nós iniciamos essa nova modalidade, com o conteúdo que nós vamos assistir, que é para vocês se situarem, saberem mais ou menos onde vocês estão junto à apostila, de onde nós terminamos e para onde nós vamos, né, seguir. Então, hoje nós vamos falar principalmente a respeito dos tipos de reações inorgânicas, certo? Então, dentro das reações inorgânicas, as que nós vamos estudar hoje são as reações de síntese, as reações de decomposição, as reações de deslocamento e a reação que nós chamamos de metátese, certo? Só que essas reações de metátese são também conhecidas como reações de dupla troca. Vocês vão ver que essas reações aqui, elas possuem diferentes nomes também, que são os nomes comerciais. Vocês sabem que acontece muito isso na química, né? Às vezes tem um nome oficial programado pela IUPAC, definido pela IUPAC, mas também existem os nomes comerciais, porque às vezes esses nomes oficiais são tanto quanto complexos, né? Então, na parte comercial, nós acabamos adaptando o nome. Só que vocês podem observar que eu deixei aqui para vocês que nós também vamos falar um pouquinho a respeito das leis ponderais. Por que nós vamos falar das leis ponderais? Assim como nós também vamos falar um pouco sobre as transformações químicas. Porque quando nós vamos falar sobre os tipos de reações químicas, nós temos que ter muito bem clara a ideia do que seria uma reação química, de onde nós partimos e onde nós vamos chegar. Porque simplesmente analisar e classificar uma reação química não significa que nós tenhamos total parte de analisar uma reação química. Então, eu preciso que vocês reconheçam as leis ponderais, certo? Para a gente, de fato, classificar uma reação química. As leis ponderais, nós estudamos muito lá no livro 1. Então, é claro que eu não vou fazer uma aula todinha aqui a respeito das leis ponderais. Não, longe disso. O que eu quero é que vocês se lembrem as principais partes, as principais definições sobre as leis ponderais para, de fato, a gente chegar nos tipos de reações, beleza? Então, pessoal, eu inicio a aula de hoje, né, com uma pergunta. O que define uma reação química, certo? Essa pergunta, eu quero que vocês façam uma reflexão e após nós terminarmos a aula de hoje, né, após terminar essa aula, nós temos que ser capazes de conseguir responder isso daqui. Só que assim, essa pergunta eu deixo para vocês refletirem, tentar fazer uma reflexão, e a resposta, vocês vão ver que é uma resposta um tanto quanto complexa. Talvez se vocês estivessem, por exemplo, lá nas séries iniciais, se eu perguntassem para vocês o que é uma reação química, vocês vão falar para mim, são coisas que se misturam, são coisas que mudam, mas hoje, com esta aula e com o conhecimento anterior, nós temos que ser capazes de dar uma resposta com começo, meio e fim, certo? E atingindo o nível de complexidade que uma reação química pede, certo? Então, assim, para você responder essa pergunta, você vai ver que não tem uma resposta definida.
São vários fatores que definem uma reação química. Então, por exemplo, você tem que partir do princípio que uma reação química ela está relacionada com os fenômenos químicos. Lembra do ponto de vista de classificação da matéria físico, né? Do ponto de vista físico na classificação da matéria, nós temos dois tipos de classificações. Nós temos os fenômenos físicos, que são aqueles fenômenos em que a matéria sofre uma alteração, porém não forma uma nova substância, certo? E nós também temos aqueles fenômenos que são os chamados fenômenos químicos, que a matéria não só sofre uma alteração inicial, como ela também forma uma nova substância. Então, as reações químicas são decorrentes dos fenômenos químicos. Então, sempre numa reação química eu tenho uma situação inicial que passa por uma transformação, e nessa transformação obrigatoriamente eu tenho que formar uma nova substância. E aí nós estudamos também aqueles fatos das evidências de uma reação química, que eu vou revisar com vocês aqui um pouco desse conceito, para a gente de fato chegar nas classificações, certo? Só que assim, vocês vão perceber que definir uma reação química vai muito além disso. Eu falei para vocês que vocês têm que partir do princípio de um fenômeno químico. Mas além disso, além dos fenômenos químicos, vocês sabem que uma reação química é caracterizada por ter uma parte inicial, que eu chamo de reagente, uma parte final, que eu chamo de produto, precisam representar com uma seta, tem toda uma parte de escrita nessa definição também, beleza? Então, no final da aula, vocês têm que ser capazes de responder, refletir sobre esse ponto. Aqui eu deixei para vocês uma animação de uma reação química que nós estamos fazendo, produzindo isopor. O isopor é uma espécie de polímero, tá? Então nós podemos classificar essa reação aqui como uma reação de polimerização. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês as descrições, né? Com o tipo de reagente que nós utilizamos para montar essa reação, ou vocês podem pesquisar, e caso vocês tenham dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu esclareço para vocês esse processo. Só que é claro que eu não vou comentar aqui com vocês agora sobre o tipo de reação de polimerização, porque polimerização é uma reação orgânica. O que nós estamos tentando analisar aqui são reações inorgânicas, tá bom? Mas, de fato, vocês conseguem analisar que eu tenho uma situação inicial aqui, passa por um processo de transformação e acaba formando substâncias que antes eu não tinha. Por exemplo, esse sólido branco que está se formando aqui. Beleza? Bom, e é claro que para falar sobre as reações químicas, nós precisamos partir do princípio das leis ponderais, tá bom? Se vocês se lembrarem, existem três tipos de leis ponderais. Leis ponderais são as leis que regem, que estabelecem regras nas reações químicas, que são as leis de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Vale destacar que essa última, que é a lei de Dalton, é aquela lei diferentona, né? Ela difere, ela é diferente das outras duas. Ela a gente aplica para algumas reações em específico, principalmente quando a gente quer determinar o tipo de fórmula que nós estamos trabalhando. Agora, quando eu estou me referindo à lei de Lavoisier ou à lei de Proust, são leis que nós aplicamos a todas as reações químicas, sempre que nós estamos comparando massa e definindo um padrão de reação, tá bom? Mas vale destacar o seguinte, a química ela é uma ciência nova. Mas quando eu digo que a química é uma ciência nova, eu estou falando que ela tem 10 anos. Por exemplo, se você pegar 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos informações, nós já tínhamos evidências de que o homem ele já manuseava alguns instrumentos, alguns objetos, algumas coisas que ele encontrava, numa busca de conhecimento, de tentar encontrar respostas a algumas perguntas que ele tinha. Vale destacar que nessa época, começando com 5.000 a.C., que é quando começou as evidências astronômicas, observações aos céus, ao céu e ao universo, tudo isso veio numa grande pergunta que nós tentamos organizar através da ciência para encontrar respostas. E aí nós chegamos na Idade do Bronze, que é mais ou menos aí 3.000 a.C., que foi quando nós começamos a explorar os metais e as ligas metálicas. Esses metais, essas ligas metálicas, mais ou menos aí em 3.000 que ficou antes de Cristo, que ficou conhecido como Idade do Bronze, foi quando nós começamos a produzir as coisas de metais. Nessa época, vale destacar que existiam muitos conflitos, muitas guerras, né, e buscas por espaços e ganhos territoriais, né? Além disso, existia também a questão de sobrevivência, em que era preciso construir armas e armamentos
certo? Para se proteger, por exemplo, de animais, se proteger, por exemplo, do frio com roupas. Então, nós vimos que existia uma possibilidade de pegar esses metais, fazer algumas reações químicas com eles e produzir aquilo que fosse necessário para uma questão de sobrevivência, certo? Bom, e aí, conforme o tempo vai passando, nós vamos chegar, por exemplo, numa era pós-Cristo. O que seria essa era pós-Cristo? Foi logo que nós começamos a ter um grupo de cientistas que nós classificamos como a era da alquimia. E foi ali que praticamente nasceu a química. Por isso que eu falo para vocês que a química é uma ciência nova. A química ela nasceu meados no momento que existiu a alquimia. O que eram os alquimistas? O que era a alquimia? A alquimia era um grupo de cientistas, certo? Que se reunia em busca de, eu vou chamar de dois grandes sonhos. Eu não vou colocar como objetivo, porque naquela época eles classificavam como objetivo, mas hoje nós temos conhecimento suficiente para saber que aquilo era um sonho, não passava de um sonho. Esses alquimistas, ele tinha o sonho de encontrar uma que nós chamamos de elixir da longa vida, certo? Esse elixir da longa vida seria uma substância capaz de manter uma pessoa viva e ela não morrer, por exemplo, por velhice, certo? Então eu não vou colocar que ela manteria a pessoa jovem, porque ia depender, por exemplo, da idade que a pessoa tomasse essa substância. Então eles acreditavam que existiam em algum lugar ou que fosse possível reunir coisas para montar uma substância que garantiria a vida eterna à pessoa, né? E a pessoa não morreria, por exemplo, de velhice, ou poderia morrer de algo natural, mas não disso. Então eles tinham o sonho de descobrir o elixir da longa vida. E o outro grande sonho era descobrir a tal da pedra filosofal. Essa pedra filosofal seria uma pedra capaz de transformar qualquer metal em ouro, certo? Qualquer metal, desde o mais bruto que nós temos, que no caso é o chumbo. Então, por exemplo, os caras queriam descobrir uma pedra filosofal que eles olhavam, por exemplo, para uma maçaneta que fosse de um metal qualquer, podia ser alumínio, ferro, e eles iam conseguir transformar esse metal em ouro. Por isso que eu chamo de sonho. Hoje nós sabemos que isso não é possível, certo? Mas foi graças a esses sonhos que eles tinham, essa busca incansável por tentar descobrir essas coisas, que eles foram descobrindo outras substâncias. E aí essas outras substâncias é o que nós conhecemos hoje como funções inorgânicas. Foi a partir daí que eles começaram a descobrir os ácidos, foi a partir daí que eles começaram a descobrir as bases, os compostos salinos, os óxidos, os hidretos, certo? Então foi a partir dessa busca incansável por duas coisas que é impossível, nós sabemos hoje, mas eles não sabiam, que nós começamos a descobrir as coisas. Foi nessa época que nós descobrimos o ácido acético, que é uma substância que compõe a mistura chamada vinagre, que nós utilizamos até hoje, por exemplo, na culinária. Foi a partir daí que nós descobrimos, por exemplo, o ácido nítrico, um dos ácidos mais importantes da química, certo? E é aí que se encaixa Lavoisier. Lavoisier ele veio mais ou menos nesse período pós-alquimia, já não tinha mais essa ideia absurda de querer descobrir, né, o elixir da longa vida e nem descobrir a pedra filosofal, isso daí é só lá no Harry Potter. Porém, essa busca incansável por tentar descobrir, por tentar achar soluções para perguntas e fenômenos que ocorriam na natureza, prevaleceu. Então surgiram as leis ponderais, porque os cientistas tentaram descobrir quais eram as leis que as reações químicas obedeciam. Se tinha alguma coisa que ia reger, né, que ia montar, que ia descrever uma reação química para que ela pudesse acontecer, tá bom? Então, isso faz parte da teoria de Lavoisier. E Lavoisier foi um cientista muito importante. Ele ficou conhecido por trabalhar em seu laboratório com uma balança, um instrumento que até então não era tão utilizado, certo? E ele passou a utilizar em seus experimentos. E a lei dele ficou conhecida como lei de conservação da massa. O que isso significa? Desde que você realize um experimento químico em um recipiente fechado, mas tem que ser fechado, se for aberto não dá certo. Desde que você realize o experimento no recipiente fechado, a massa de um sistema que você está analisando, de uma reação química, ela permanece constante. Ou seja, a massa em um recipiente fechado não sofre variação, não irá variar, certo? Qualquer que seja a reação química que você possa verificar. Agora, por que tem que ser em um recipiente fechado?
Porque vamos supor que você está montando uma reação química e um dos produtos seja, por exemplo, um gás, ou seja, um líquido que facilmente se evapore. Se você estiver formando um gás, você vai perdê-lo para a atmosfera, se você estiver fazendo no recipiente aberto. E como é que você vai medir a massa de um gás se você perder ele para a atmosfera? Então é por isso que Lavoisier determinou que para dar certo o que ele estudou, você tinha que fazer no recipiente fechado. Porque aí não importa a reação que você vai fazer, não importa qual seja o produto que você vai fazer, mas desde que seja em um recipiente fechado, você não perde matéria e, consequentemente, se você não perde matéria, você não perde massa. Então, acusa na balança. Tudo que você tem antes, você tem que ter depois. Basicamente, vamos pensar, por exemplo, em um bolo. Quando você coloca, por exemplo, 1 kg de massa, né, de bolo que você preparou para assar no forno, você espera que a quantidade de massa que você colocou para produzir o bolo, você tenha como produto. Então não adianta você colocar 1 kg para reagir e esperar que você vai formar um bolo com 5 quilos. Não adianta você partir desse princípio. Se você colocou 1 kg para reagir, você tem que ter 1 kg formado. Se você colocou 2 kg para reagir, você tem que ter 2 kg formado. A não ser que você perca, né, matéria por algum motivo, deixou cair, deixou derramar, ou evaporou, ou formou alguma coisa que você não conseguiu captar. Mas tudo aquilo que você coloca para reagir tem que estar no final, certo? E devido a toda essa explicação, a lei de Lavoisier, né, ficou conhecida como uma frase muito famosa, que na natureza nada se cria, nada se perde, porém tudo se transforma. Exatamente. Tudo existe na natureza. O que eu faço é pegar essas coisas que já existem e transformar em alguma coisa, certo? Mas isso que eu acabei de criar é decorrente daquilo que já existia. Volta no exemplo do bolo de novo. Quando um bolo está lá bonito, formado, ele está transformado. Mas naquele bolo que está pronto, tem o ovo, tem a manteiga, tem o leite, tem o trigo que você colocou para reagir. Não sumiu dali. Então, tudo que você colocou para reagir antes está no final da sua reação, só que transformado. Então, o bolo, eu não consigo, através de uma varinha mágica, criar um bolo sem colocar as coisas para reagir. E a massa, no final, é sempre igual a que eu coloquei, certo? Agora, você sabe que quando nós estamos falando da prática, quando nós vamos para o laboratório, se nós não formos analistas criteriosos, sempre perde um pouquinho de massa, não perde? Mas a ideia, na teoria, é seguir a lei de Lavoisier. É acreditar que sempre que nós colocamos algo para reagir, essa massa será igual no final. Senão a lei de Lavoisier não foi cumprida, tá bom? Então, independentemente da reação que você estiver fazendo, se o recipiente for fechado, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos. Então, essa é uma lei que explica uma reação química, beleza? Bom, nós também temos a lei de Proust, certo? A lei de Proust, ela veio para complementar a teoria de Lavoisier. Proust, ele simplesmente colocou que existe uma proporção definida entre esses materiais que sempre vai manter, por exemplo, um critério quando eu estou fazendo uma reação química. Então, não importa o que você esteja fazendo, em um dado composto químico, qualquer que seja a sua procedência, desde a obtenção, a decomposição, não importa. É sempre formado pelos mesmos elementos químicos, combinados sempre numa mesma proporção e massa. Então, por exemplo, observa aqui a molécula de água. A água ela não tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, independentemente do lugar, independentemente da origem, qual que é a proporção da água em relação a átomos? A proporção da água, vamos fazer, eu vou montar a fórmula aqui. A fórmula não é H2O, então a proporção é 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, não é isso? Então a proporção é de 2 para 1. E isso não vai mudar. Pode ser aqui no Brasil, pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser em qualquer lugar do mundo. A proporção de molécula de água é essa. Vamos para o laboratório, vamos tentar produzir água. Tem que seguir uma proporção. Uma molécula de água é 2 para 1. 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E nós escrevemos proporção, representamos dessa maneira. Esse símbolo aqui em química significa proporção. Muitos exercícios irão pedir para vocês demonstrarem a proporção. Então, nós precisamos utilizar essa simbologia, certo? Bom, e se é específico, se mantém uma proporção em átomos, também mantém uma proporção em massa.
Isso significa que quando você pega uma reação química, vamos imaginar que eu tenho uma reação aqui formada por A mais B, formando um produto que eu chamei de C. Isso significa o quê? Se eu mantenho um padrão, A tem um padrão, B tem um padrão, tudo isso junto soma e forma C, que também tem o seu padrão. Isso significa que se eu, por exemplo, coloco aqui 10 gramas de A para reagir, 20 gramas de B para reagir, a soma dos dois reagentes está dando 30. Então, logo, eu vou formar 30 gramas de C. Isso significa que se do primeiro para o segundo experimento eu dobro, por exemplo, A, de 10 ele passa para 20, eu não dobrei? Então, isso significa que eu tenho que dobrar todos na mesma intensidade para seguir uma proporção. Porque se eu dobro um e o outro eu triplico ou o outro eu diminuo, eu quebro todos os critérios de proporções, como ficou conhecida a lei de Proust, que é conhecida como lei das proporções definidas. Então, se você dobrou um, você tem que dobrar todos para manter o padrão dessa reação, certo? Então, 20 eu teria que colocar 40, 30 eu teria que colocar 60. Mas, ó, 20 com 40 não dá 60 gramas de produção? Então, a lei de Proust veio para complementar a teoria de Lavoisier, tá bom? E ela também ficou conhecida como lei das constantes, porque, independentemente dos valores que vocês pegarem aqui, vocês sempre chegarão no mesmo resultado. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a segunda linha pela primeira linha. Então, por exemplo, ó, eu vou dividir 20 por 10. Se eu dividir 20 por 10, esse valor aqui é igual a quanto? 2, não é? Então, não é equivalente a dividir 40 por 20? Quanto que dá 40 por 20? 2 também, não é? E não é equivalente a dividir 60 por 30? Então, existe um padrão, existe uma constante definida em todas as reações químicas. Beleza? Tudo bem? Então, por que nós estamos falando sobre essas leis ponderais? Porque são leis que explicam, por exemplo, uma reação química. Então, por isso que eu falei para vocês que você definir uma reação química é muito mais complexo do que simplesmente falar que são coisas que se misturam para formar uma nova substância. Existem leis que determinam e que essas reações químicas seguem. Beleza? Tudo bem? Então, essas duas leis que nós acabamos de ver, elas se aplicam a qualquer reação química. Como eu falei para vocês, a lei de Dalton, elas se aplicam em algumas reações específicas em que eu preciso determinar qual é a quantidade de átomos que nós estamos trabalhando, beleza? Bom, e vocês sabem também que toda reação química existe o que nós chamamos de rearranjo atômico. O que seria esse tal de rearranjo atômico, pessoal? Toda reação química, ela consiste baseada na lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, eu tenho átomos no início da reação, e vale destacar que todo início de reação é o que eu chamo de reagentes. Esses reagentes passam por uma mudança, que seria uma reação química. Essa mudança, essa reação química, é o que eu chamo de rearranjo atômico. E quando eu tenho um rearranjo atômico, eu chego no estado final, que seriam os produtos, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma reação em que eu vou colocar hidrogênio para reagir com gás oxigênio. Eles vão passar por um rearranjo atômico, que seria uma reação química, uma mudança, e formar o H2O. Mas perceba, eu não me preocupei aqui com balanceamento químico. A ideia é, o hidrogênio não tinha aqui no reagente? Continua tendo no produto. O oxigênio não tinha no reagente? Continua tendo no produto. Só que estão ligados de uma maneira diferente. Se está ligado de uma maneira diferente, é porque houve um rearranjo atômico. Aconteceu uma reação química, tá bom? Então, é mais uma explicação para você definir como ocorre uma reação química. Então, olha o tanto de respostas que nós já demos. Nós podíamos listar, linkar um monte de situações para descrever uma reação química. O que eu quero que vocês observem é que é algo complexo, não é simplesmente falar que ocorre uma mudança e forma uma nova substância. Tudo bem? Beleza? Então, os rearranjos atômicos também fazem parte das reações químicas. Bom, e tudo isso, quando se juntam, forma o que nós chamamos de evidências para analisar uma reação química. Agora, galera, presta atenção. Quando eu digo que eu tenho uma evidência de uma reação química, eu não estou concluindo, não, é conclusivo. Vai acontecer uma reação química se estiver acontecendo uma dessas evidências. Evidência, pessoal, é algo que te ajuda a identificar uma possível situação. No caso, nós estamos falando de química, no caso de uma reação. Então, são evidências, tá bom?
essas evidências, elas falam assim, ó, fique esperto porque pode estar acontecendo uma reação. Mas calma que sempre quando você tem uma evidência, ela vem acompanhado de mais uma, pelo menos, tá? Porque às vezes uma dessas evidências pode te induzir ao erro. Às vezes pode simplesmente estar acontecendo uma mistura química, que não é uma reação. Pode ser que tenha uma dessas evidências aqui e não está acontecendo uma reação, tá bom? Mas, por exemplo, quais são as evidências mais comuns que nós temos quando está acontecendo uma reação química? Nós temos, por exemplo, o processo de combustão, certo? O processo de combustão, ele é clichê. Na combustão, geralmente, eu sempre tenho uma reação química, porque no processo de combustão, sempre há a liberação de novas substâncias. No caso, ou vai liberar dióxido de carbono, ou vai liberar monóxido de carbono. Depende se eu tenho uma combustão que está acontecendo completa ou incompleta, tá bom? Se for completa, é o dióxido de carbono. Se for incompleta, é o monóxido de carbono. Então, a combustão é uma boa evidência de que pode estar acontecendo uma reação química. Formação de gases e formação de um precipitado, tá bom? Formação de gases também é legal, é sempre bom analisar com cuidado, porque pode sim ser uma evidência de que está acontecendo uma reação química, tá bom? A formação de um precipitado, para quem não sabe, um precipitado, galera, é aquele sólido que se forma quando eu tenho algo que é insolúvel em água. Então vamos para o laboratório, a gente monta uma reação, acaba formando um sólido, esse sólido ele não se dissolve em água. Então nós teremos um precipitado, tá bom? Esse precipitado ele pode ir lá para o fundo do recipiente ou ele pode ficar em cima. Aí vai depender da densidade. Se for mais denso do que o líquido, ele desce, aí vira um tal de corpo de fundo, tá bom? Se ele for menos denso, ele fica em cima, aí depende do líquido e do sólido que nós estamos analisando, tá bom? Mas o precipitado é um sólido que não se dissolve no solvente que nós estamos analisando naquele momento, beleza? Agora aqui, ó, mudança de cor. Toma cuidado com mudança de cor. Geralmente, mudança de cor induz ao erro, porque existem várias misturas na química que mudam de cores, mas não são reações químicas. Por exemplo, quando eu tenho uma indicação de ácido-base, nós já fizemos com fenolftalenina, nós já fizemos com, por exemplo, um natural, que é com repolho roxo, que nós temos a mudança de coloração, mas ali só está informando se o meio está ácido ou se ele está básico. Não está acontecendo uma reação química. Aquilo é uma solução tampão que está em equilíbrio e altera de acordo com o meio que você está analisando, tá bom? Agora, isso seria uma mistura. Agora, existe mudança de coloração que indica que está acontecendo uma reação química. Por exemplo, quando você tem o apodrecimento de uma fruta, quando você pega uma fruta que ela está apodrecendo, você vê que ela vai mudando a coloração. E como eu tenho certeza, como que eu vou diferenciar? Porque junto com a mudança de coloração de uma fruta, vem também a liberação de um odor, vem também a liberação de um mau cheiro. Isso significa que está vindo uma outra evidência junto com a mudança de coloração. Então, quando você tem uma fruta apodrecendo, além de mudar a cor, também há uma liberação de um cheiro desagradável, de um aroma desagradável, muda o paladar, o gosto também vai mudar, porque junto com a mudança de coloração, junto com a liberação de odor, está acontecendo o que nós chamamos de decomposição da matéria. Essa matéria está sofrendo uma decomposição que está ocasionando a mudança de cor e a mudança de odor, certo? Então, geralmente, uma mudança de cor na química vem acompanhada de outras mudanças também, beleza? Que são outros tipos de evidência, beleza? E nós também temos, por exemplo, o processo de fermentação. Existem dois tipos de fermento. Existem os fermentos químicos e os fermentos biológicos. Geralmente, quando nós utilizamos fermentos, eles alteram a matéria e liberam novas substâncias. Geralmente, o fermento químico adora liberar dióxido de carbono, que é um gás que ele desprende, tá bom? Nós temos, por exemplo, no bicarbonato de sódio, algo parecido com o fermento. E nós também temos, né, a diferença entre o fermento químico e o fermento biológico. Qual que é a principal diferença? Simples, galera. O fermento biológico, ele utiliza micro-organismos para fazer a sua reação. Enquanto o fermento químico, ele utiliza substâncias químicas liberadas no seu processo de reação. Beleza? Tudo bem? E aqui, nessa parte de decomposição da matéria, que eu acabei utilizando para explicar a mudança de coloração e a mudança de aromas, né, gostos, cheiros da matéria, nós também temos vários exemplos de decomposição da matéria que não só uma fruta apodrecendo, né? Pega, por exemplo, quando uma pessoa morre, não demora muito tempo, ela começa a fazer o processo de decomposição, certo? Então, por exemplo,
Quando você pega final de feira, que você tem lá os peixes que acabam sobrando, você vê que eles não resistem muito tempo e eles já começam a liberar aquele odor insuportável, que são os sulfatos de enxofre, que são os óxidos de nitrogênio, que são liberados no processo de decomposição de matéria orgânica, por exemplo, dos peixes. Lembrando que orgânico é tudo aquilo que é basicamente natural, aquilo que a natureza pode fornecer para nós, beleza? Então, essas evidências também fazem parte da resposta do que é uma reação química. Então, você pode utilizar desde o conceito de um fenômeno químico, que é a transformação da matéria em uma nova substância, que obedecem às leis ponderais, que são as leis que regem todas as reações químicas, até chegar nas evidências de uma reação, que são as conclusões que nós obtemos quando nós estamos vendo a transformação da matéria. Tudo bem? Então, tudo isso faz parte da grande e complexa resposta do que é uma reação química. Então, não é algo que você define em uma linha, beleza? E tudo isso, galera, nós utilizamos para quê? Para identificar os tipos de reações químicas inorgânicas que nós temos. Quais são os tipos de reações inorgânicas que nós temos? Nós podemos colocar como classificação das reações, tá bom? Basicamente, nós temos 4 grandes grupos de reações químicas, tá bom? São elas as reações que nós chamamos de síntese, só que cuidado que essa daqui pode receber um montão de nome, tá bom? Além de síntese, nós também podemos chamar de combinação e nós podemos chamar de adição. Eu, preferencialmente, gosto muito de adição, porque se compara muito como uma adição lá na matemática. Então, quando eu estiver falando da síntese, eu vou utilizar muito o termo adição, que é para vocês identificarem e ficar mais fácil, tá bom? Nós temos também aqui, nós chamamos de decomposição de reação, que seria a decomposição da matéria, que também pode receber o nome análise. Nós fazemos uma análise de uma decomposição, tá bom? Nós temos as reações classificadas como substituição, mas também pode receber o nome de simples troca, tá bom? E nós temos as reações de metátese. O que seria uma reação de metátese, que nós chamamos de dupla troca? São reações em que envolvem substâncias compostas, tá bom? É claro que eu coloquei cada um desses aqui para a gente analisar individualmente, para a gente ver como que se comporta. Detalhe, pessoal, eu sempre comento com vocês, para toda regra há uma exceção, geralmente, certo? Provavelmente vocês vão falar assim, poxa, mas eu já ouvi falar em reação de óxido-redução, já ouvi falar em reação de neutralização, e não está descrito aqui como um tipo de reação. Sim, galera, por quê? Como acontece? Existem essas 4 que são as oficiais, que são grupos de reações. Mas dentro desses grupos, possuem as suas especificidades, certo? Então, por exemplo, dentro da síntese, existem alguns grupos que pertencem à reação de síntese. Existem alguns grupos que pertencem à classificação de decomposição. Existem alguns tipos de reações específicas que entram no grupo, por exemplo, da substituição, que é da simples troca. Óxido-redução, por exemplo, entra dentro do grupo, entra no grupo de substituição, que seria a de simples troca, beleza? Então, é importante destacar que existem classificações secundárias que são derivadas destas principais, tá bom? Por exemplo, reação de neutralização, não existe? Existe, mas ela é secundária, né? Ela é derivada de um desses grandes grupos que nós vamos analisar, tá bom? Então, essas de óxido-redução, de neutralização, são nomes meio que comerciais, tá bom? Foram nomes que nós adaptamos para tentar explicar um fenômeno químico que está acontecendo no momento, mas derivam de uma dessas grandes classificações aqui, beleza? Bom, pessoal, começando por uma reação de síntese. O que seria uma reação de síntese? Que eu falei para vocês que também pode ser chamada de combinação e o nome que eu mais gosto, que é o nome de adição, também pode ser chamado de adição. Galera, é uma adição porque se compara muito com a adição lá na matemática. O que acontece? Quando eu tenho uma reação de síntese, eu tenho geralmente substâncias simples, esse seria o termo correto, certo? Que se juntam para formar uma substância composta. Mas, a grosso modo dizendo, para você entender, síntese é quando eu tenho vários termos que estão separados, e aí eu somo todos esses termos transformando em um só. Então, por exemplo, aqui eu tinha um termo A, que eu somei com o termo B, coloquei os dois para reagir, e acabou virando um termo só, AB.
Perceba que aqui, ó, não está separado, eles estão juntos. Então, é mais ou menos como se fosse assim, ó, 5 mais 10 mais 15 mais 20, são vários termos que estão separados. Eu faço uma soma, o que seria uma adição, e aí eu obtenho uma resposta, que seria equivalente àquela soma. Então, quando eu tenho vários termos, que eu somo todos eles e transformo em um termo só, eu tenho uma reação que eu classifico como síntese, combinação ou adição. Aí depende de como a apostila, como o vestibular pode cobrar esse nome de vocês. Beleza? Tá bom? Agora, que nem eu falei para vocês, às vezes, né, geralmente o que eu tenho são substâncias simples que se unem para formar uma substância composta. Mas nada impede, toda regrinha tem uma exceção, que eu tenha substâncias compostas que pode se juntar e continuar formando uma substância composta só que apenas um grupo, tá bom? A ideia é sempre você somar e chegar em um termo apenas. Então, por exemplo, dentro do grupo de síntese, que são as reações de adição, eu tenho alguns tipos de reações, tá bom? Então, ó, por exemplo, eu posso ter o que eu chamo de síntese de um composto iônico. Galera, composto iônico deriva de ligação química do tipo iônica. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica não é aquela que é formada entre um metal e um não metal? Certo. Então, se eu tenho um metal se ligando a um não metal, eu tenho uma ligação iônica, então eu tenho um composto iônico. Eu posso ter uma síntese, uma adição de um composto iônico. Como que acontece? Eu vou pegar o metal, se ligar a um não metal, geralmente, né, o metal perde elétron para um não metal e eu acabo formando o composto iônico. Você está vendo que está representado aqui positivo e negativo, porque ele está indicando que o metal tende a ficar positivo e que o não metal tende a ficar negativo, e acaba formando uma função que nós chamamos de sal iônico, certo? Que nós já estudamos as funções. Por isso que eu falei que era importante a parte de funções. Quem não assistiu, tem que assistir, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Ó? Eu tenho sódio e eu estou reagindo com cloro. São dois termos, não são? Após acontecer a reação química, nós formamos um composto só, que é o cloreto de sódio. Aqui eles não estão separados, tá? O exercício, né, o exemplo, ele só está demonstrando que o sódio ele ficou positivo e que o cloro ele ficou negativo. Mas ó, eu saio de dois termos para formar um termo só. Então eu fiz uma síntese, eu fiz uma adição. E galera, por que ele está indicando aqui, ó, perdeu 2 elétrons, ou envolveu 2 elétrons, aqui, né, se envolveu 4 elétrons, né, se envolveu 2 elétrons? Porque é a quantidade de elétrons que um está perdendo e que o outro está ganhando. Nos compostos iônicos, alguém precisa ficar positivo e alguém precisa ficar negativo, que são as formações dos íons, beleza? Então, ó, aqui eu também tenho magnésio e oxigênio, certo? São dois termos que passam por um processo de reação e acabam formando um termo só, que é o óxido de magnésio, beleza? Bom, galera, e aqui nós também temos ó, o alumínio mais o oxigênio, certo? Alumínio e oxigênio são dois termos diferentes. Esses dois termos passam por uma reação e acabam formando um termo só. Todos esses termos que eu formei são ligações iônicas, então por isso que eu chamo de síntese de um composto iônico, tá vendo? Então é muito simples da gente analisar. E como eu falei para vocês, como é ligação iônica, que está representando a quantidade de elétrons que cada um que está envolvido, né, nesse processo de reação. Então, o que um está perdendo, o que o outro está ganhando, tá bom? Aqui ele se preocupou em fazer o balanceamento das equações, porque sempre que nós montamos uma equação, precisamos desenvolver o balanceamento químico. Não existe reação sem estar balanceada, tá bom? Bom, e aqui ó, a apostila estava trazendo para a gente uma imagem com um exemplo, né, de uma síntese de um composto iônico. Aqui é a reação entre sódio e oxigênio. Quando você junta sódio com oxigênio, metal com não metal, são dois termos que reagem formando um termo só, que é o óxido de sódio. Essa daqui é uma reação muito explosiva e essa liberação aqui de calor, né, energia na forma de calor, é o sódio quando ele entra em contato, por exemplo, em uma reação. Pode ser com oxigênio. Se você colocar, por exemplo, o sódio para reagir com água, ele é muito explosivo, tá bom? Tanto é que o sódio, até para você armazenar ele, você precisa de substâncias químicas especiais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é muito fácil como, né, nós podemos realizar uma síntese de um composto iônico. Bom, assim como os compostos iônicos podem sofrer um processo de síntese, os compostos moleculares também podem sofrer um processo de síntese. O que seria uma síntese de um composto molecular? Seria uma reação de adição que forma uma molécula.
Só que aí o que você precisa analisar? Composto molecular é derivado de ligação covalente entre não metal com não metal ou hidrogênio com não metal. Molécula é neutra, então isso significa que as quantidades de positivos e negativos são iguais, diferente lá dos íons que acabam formando positivo e negativo, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho enxofre, que é um não metal, e vou ligar com o oxigênio, que também é um não metal. Não metal com não metal, tenho dois termos que estão separados, ocorre a reação, formou um termo só. Então, fiz um processo de adição, só que é uma adição de um composto molecular. Então, tanto os iônicos quanto os moleculares são reações de adição. O que a apostila tinha como intuito aqui é falar para vocês, ó, pode fazer de um composto iônico, pode fazer de um composto molecular, nós vamos ver que dá para fazer de um oxiácido, dá para fazer de uma base, mas são todas reações de adição, de síntese, beleza? Ó, nitrogênio com hidrogênio, hidrogênio com não metal, são dois termos que quando faz a reação viram um termo só. Eu fiz uma soma, então é uma reação de adição, tá bom? E hidrogênio com não metal forma um composto molecular, beleza? Aqui a apostilinha trouxe aí pra gente uma imagem, né, de um equipamento usado na descoberta na reação de síntese de amônia, é só para exemplificar mesmo, né, uma imagem de um processo de um composto que vem de uma síntese de composto molecular, tá bom? Beleza? Então, é muito simples também analisar. Sempre lembrando, pessoal, ó, tá vendo? Tinha dois termos, formei um termo só, tem uma reação de síntese que é uma adição. Eu também posso ter o que eu chamo de síntese de um oxiácido. Ó, tudo reação de síntese, mas ó, síntese de um composto iônico, síntese de um composto molecular, síntese de um oxiácido. O intuito da apostila é colocar para vocês que eu posso obter diferentes tipos de funções com diferentes tipos de ligações químicas, mas que não deixa de ser uma reação de síntese ou adição, tá bom? Lembrando primeiro, o que é um oxiácido? Um oxiácido é uma classificação de ácido que contém oxigênio. Porque lembra, os ácidos eles podem ser classificados em hidrácidos e em oxiácidos. Hidrácidos são aqueles ácidos que não contêm hidrogênio. Oxiácidos são aqueles ácidos que contêm oxigênio, certo? Hidrácido não contém oxigênio, oxiácido contém oxigênio. Bom, esses oxiácidos, eles acabam vindo de um óxido que é ácido. Eu pego o óxido ácido junto com a água, eu acabo formando um ácido que seria o meu oxiácido, tá bom? Então, olha só, todos esses aqui são oxiácidos. Lembra o que era um oxiácido? É quando eu pego o oxigênio e ligo ele a um não metal. Quando eu tenho um oxigênio ligado a um não metal, eu tenho um oxiácido. Aí, galera, o que acontece? Se eu pegar um oxiácido e reagir com a água, eu acabo formando um ácido. É o ácido daquele não metal. Como esse daqui era o carbono, eu acabei formando o ácido carbônico. Como esse aqui é o enxofre, eu posso formar o ácido sulfuroso ou posso formar o ácido sulfúrico. Depende se vai ser o SO2 ou o SO3 aqui, tá bom? Como aqui é o SO2, juntou com o oxigênio da água, formou o H2SO3. Aqui, ó, é o nitrogênio. Se eu reagir com a água, eu acabo formando o ácido do nitrogênio. Pode ser o ácido nítrico, pode ser o ácido nitroso, depende do balanceamento químico e da quantidade de oxigênio. Mas aqui, ó, a intenção da apostila é mostrar que eu posso formar, né, esses ácidos reagindo o óxido de nitrogênio. Detalhe, pessoal, o que acontece? Todos esses aqui são oxiácidos, certo? São ácidos que contêm oxigênio. E todos eles não estão vindo de uma reação de adição? Sim, ó, são substâncias... são substâncias compostas, certo? Só que essas substâncias compostas, ó, aqui eu tenho um termo, que é o dióxido de carbono, que eu estou adicionando com a água, tá vendo? Ó? Então, eu estou reagindo dois termos, que após a reação vira um termo só. Reação de síntese ou adição. É uma adição de um oxiácido, mas não deixa de ser uma reação de síntese ou adição. Aqui, ó, SO2 mais água. Então, aqui eu tenho a síntese, por exemplo, do ácido sulfuroso. Eu tinha dois termos, ó, o dióxido de enxofre e a água, que em reação virou um termo só. Fiz uma adição do ácido sulfuroso. Aqui, ó, dióxido de nitrogênio, certo? Que em reação com a água são dois termos que após a reação viram um termo só, que pode ser o ácido nítrico ou o ácido nitroso. Então, os oxiácidos, eles podem vir de uma reação de síntese, bem tranquilo também. E aqui a apostila trouxe para nós aqui a imagem, né, da água gaseificada. A água gaseificada, ela contém dióxido de carbono e ácido carbônico, tá bom? Vocês estão vendo, ó, que se eu juntar o dióxido de carbono com a água, forma um ácido carbônico, tá vendo? Então, essa gaseificação aqui são os dióxidos de carbono que são desprendidos desse
é o dióxido de carbono, o gás de dióxido de carbono, que é desprendido do ácido carbônico, tá bom? Então, são imagens que a apostila trouxe para exemplificar alguns dos compostos que nós estamos analisando, tá bom? Mas o importante aqui é você entender que isso daqui é uma reação de síntese ou de adição. E como os ácidos podem vir de uma síntese, as bases também vêm de uma síntese. Basta eu pegar um óxido básico, reagir com água. Quando eu tinha um óxido básico que eu reagia com água, formava uma base. Então, olha só, o que eu fiz? O que é um óxido básico? Quando você pega o oxigênio e liga ele a um metal, ao invés de você ter um óxido ácido, você tem um óxido básico. Óxido básico com a água forma a base do metal que nós estamos analisando. Como aqui é o sódio, acaba formando a base de sódio, que é o hidróxido de sódio. Mas o que importa aqui é você saber que aqui eu tinha dois termos, que é o óxido de sódio mais a água, faz uma reação, vira um termo só, que é o NaOH. Reação de síntese, tá bom? Reação de adição. Aqui, óxido de cálcio, óxido básico com a água, são dois termos. Reúne os dois, faz uma reação, formou a base, o hidróxido de cálcio, certo? Então, exemplos de uma reação de adição. Vale exemplificar, pessoal, que as bases, né, são utilizadas, por exemplo, como a soda cáustica, para a produção do sabão. Vocês já devem ter ouvido falar que dá para produzir sabão em casa, não é? Basta você juntar a gordura, que geralmente são os óleos que nós reutilizamos aí das frituras, que nós vamos armazenando, mistura com hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, ou com algum outro tipo de base, faz alguns outros procedimentos e você acaba formando os sabões, certo? Então, os sabões têm características básicas.